Olá, tudo bem? Vamos começar a partir de agora mais um Business Cast. Vamos entrevistar o deputado Átila Lira Filho. Ele é professor, advogado, empresário, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, ele se destacou por relatar um projeto bem importante lá na Câmara Federal, que é o projeto PL Mover. A gente vai saber mais detalhes sobre isso daqui a pouco, mas com ele a gente vai conversar também, deputado, sobre a reforma tributária, né? Vamos falar sobre o centro de Teresina, vamos falar sobre especificamente esse projeto que mexeu com a sociedade brasileira de uma maneira geral, porque, entre outras coisas, taxa as compras até $50, as compras internacionais. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui participando aqui do Business Cast, do MOVE, que faz esse papel fundamental aí do empreendedorismo aqui no nosso estado. Bom, o prazer é nosso, né? Não é a primeira vez que o senhor está no MOVE, o senhor já participou inclusive de um café, sim. Né? De um café bem interessante que o MOVE promove, que é o Café com o Parlamento. E o senhor falou exatamente sobre a reforma tributária, mas naquela época a reforma ainda não tinha sido aprovada, né? Isso. Ainda não tinha sido aprovada. Agora nós estamos numa segunda fase dessa reforma, que é a fase da regulamentação, que é outra batalha, né? Que é outra luta. E eu queria que o senhor explanasse um pouco sobre esse momento da reforma tributária na Câmara, no Congresso de uma maneira geral. Primeiro é importante a gente contextualizar. A reforma tributária é um projeto de mais de 30 anos. Isso. Né? É uma demanda da população, do empresariado, da economia, do Ministério da Fazenda, acho que de todos os segmentos. Né? E mexer com arrecadação, com o próprio governo, mas mexer com tributação não é fácil, porque a maior dificuldade é essa repatriação da arrecadação. Quem fica com um pedaço de quem? Ninguém quer perder nada, Ninguém né? quer perder nada. E numa reforma, alguém perde. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Assim, o princípio básico da reforma tributária é você não ter aumento de arrecadação exagerada para o governo, não ter prejudicado um setor ou outro, e tem que dar equilíbrio aos setores que mais sofrem. Então, ninguém quer mudar para se prejudicar. Então, esse é o grande desafio da reforma, né? Em alguns setores, por exemplo, o setor industrial era uma demanda antiga, né? Para simplificar, para poder melhorar a questão da tributação. Aí já setores do serviço já está com medo, em pânico de majorar os seus encargos, seus tributos. Que majorar a gente sabe que vai, né? Vai. A questão é até quanto, né? Até quanto pode suportar, porque outro princípio básico é a reforma tributária não pode prejudicar um setor ou um consumo. Né? Então, assim, não pode ter um aumento de tributação que você prejudique o setor na medida que o consumidor deixa de consumir daquele setor. Então, é muito cuidadoso. E o setor de serviço, eu gosto sempre de tocar nesse assunto, que é um dos que mais emprega, né? Se não o que mais emprega, né? É o que mais emprega. E o problema do setor de serviço, ele até que aceitaria a reforma tranquilamente. O problema é a folha de pagamento, é a oneração da folha de pagamento. Você vê que nós tivemos uma discussão da desoneração dos setores do PES, né, 17 setores, mas a maioria dos setores não teve essa desoneração e nem vai ter. Então, se fizesse discutir a reforma tributária, inclusive com a majoração de tributos para o setor de serviço, mas que ao mesmo tempo pudesse discutir a questão da desoneração, ou da redução da oneração da folha de pagamento do setor de serviço, aí era que era fundamental. Eu, pelo menos no setor de educação, que é um setor que eu sou muito próximo, que eu trabalhei durante 20 anos e trabalho até hoje, a nossa maior fatia do negócio é serviço e é folha de pagamento. Né? O nosso setor... Que está fora daquela lista lá? Está fora da lista de desoneração, então nossa folha de pagamento corresponde a 70% do faturamento de qualquer empresa de educação. Então, se você for, ela vai ter a reforma tributária, só que nós lutamos para ter uma neutralidade. O que é a neutralidade de desconto? O IVA, vai existir o IVA, mas o IVA vai ter um desconto de 60% para o setor de educação. Aí, por quê? Porque não trabalharam também a questão da desoneração da folha. Então, a nossa luta foi buscando esse desconto para se equiparar aos setores do agronegócio, setores da saúde, setor do transporte público. Agora, deputada, o senhor tocou num assunto interessante, que é a questão da desoneração da folha de 17 setores da economia, que o Congresso se posicionou, aprovou lá essa desoneração, mas o governo não engoliu ainda, né?
É possível que o governo venha em busca dessa compensação ainda esse ano, esse semestre? Não, o governo, a gente até entende por um lado que o governo, com tantos gastos que ele tem, né, tantos gastos sociais e aumentando a cada dia, aumentando o número de ministérios, enfim, ele termina tendo que buscar recursos em algum lugar. Aí tinha essa desoneração aprovada no período da pandemia, mas que as empresas se planejaram, porque ela é até 2028, 27 ou 28, salvo engano. Então, assim, você não pode mudar a regra do jogo durante o jogo, né? Você vai quebrar o país. O país não, você vai quebrar as empresas que geram emprego e renda para o país. Então, o Congresso é muito sensível a isso, né? O Congresso, com a maioria, ele é muito sensível ao setor empresariado que gera emprego e renda. Então, nós aprovamos o PERSE e o governo vetou, né, alguns setores. Mas ele fez uma medida provisória que foi um projeto de lei que ele está dialogando para poder entrar no meio termo. O que ele quer é barganhar para conseguir alguma coisa. Ele vai conseguir, mas não vai conseguir do jeito que ele queria. Bom, ainda dentro dessa questão da reforma tributária, o que o senhor acha que vai ser assim o gargalo? Onde é que vai haver mais disputa? Onde é que vai haver mais problema? Não, assim, alguns setores, principalmente setor de serviço, setor de hotelaria, setor de turismo, vai ter um aumento de carga tributária, né? E esse pessoal vai trabalhar muito nessa regulamentação para tentar amenizar a situação deles, né? Hoje, o IVA está estimado em torno de 26,5%. Alguns setores já conseguiu no projeto, na PEC, né, emenda constitucional, porque tem uma emenda constitucional que ela é a mãe da reforma tributária. Mas os filhos da reforma tributária, ou seja, a regulamentação, são esses projetos de lei que está no Congresso hoje, que tem na Câmara, que tem um grupo de trabalho de 7 parlamentares que estão debruçados a ele para emitir um relatório até o dia 10 de julho. Então, a nossa ideia é votar a regulamentação ainda nesse semestre. Muita gente opina e uns são mais otimistas, outros muito pessimistas, mas afinal de contas essa alíquota geral deve ficar em quanto? Não, a alíquota quem vai decidir é o Senado, certo? É importante destacar que não é Câmara. Não é agora. Não, é agora na regulamentação. Não, eu digo, não é na Câmara. Não é na Câmara. A alíquota quem decide é o Senado Federal. Esse é um poder constitucional do Senado Federal. O estudo da Fazenda e a sugestão da Fazenda, fundamentada nesse texto que ela mandou da regulamentação, estima-se em 26,5%. Pode ser que seja um pouquinho menos ou pode ser que um pouquinho mais. Vai depender da luta dos setores em tentar diminuir. O certo é o seguinte, se você diminuir é muito assim, por exemplo, o imposto do pecado, aí, da cerveja, do açúcar, enfim, se você conseguir diminuir a tributação de alguns produtos, ela vai aumentar a alíquota geral. A cesta básica, se você incluir a carne, você vai para uma alíquota de 27,5%, estimado. Mas se você manter os produtos da cesta básica, que não tem a carne vermelha, você vai ter esse 26,5%. Então, assim, é uma equação, é uma econometria onde você tem uma regra de todos os setores, quanto cada um vai contribuir na reforma no IVA, mas se você diminuir um setor, porque você vai ter que aumentar a alíquota geral, entendeu? Então, assim, é um equilíbrio. Então, assim, é muito difícil, tanto para a Fazenda como para os parlamentares, encontrar isso. Mas o principal, assim, dos principais setores, eles já conseguiram isso no projeto Mãe, que foi redução de 60% para a educação, redução de 60% para a saúde, redução para o agro e redução para o transporte público. Ah, por que eles têm essa redução? Porque eles fazem serviços públicos, mesmo privado, mas eles atendem um serviço que o poder público não atende. Né? Por exemplo, a educação no ensino médio, a educação básica, ensino superior, existem 17 milhões de alunos que utilizam esse setor. E se o governo federal fosse fazer esse serviço, ele iria gastar 250 bilhões. Então, o setor privado tem o seu papel importante. E como é um serviço que está na Constituição, faz jus à redução da alíquota. Certo. Que no caso vai ser de 60%. 60%. Então, por exemplo, só em linhas gerais, 26,5%,
divide 60% a menos, vai ficar em volta de 10,6%. Bom, bem E vai ficar o IVA. Então, por exemplo, uma mensalidade escolar que é R$1.000, o consumidor vai pagar R$1.160, que vai ser justamente o IVA, e vai estar bem expresso, ele vai saber. É outra o que mudança que vem com essa reforma, é que o consumidor agora vai saber pagar o produto ou o serviço e saber quanto é e o que é. Vai tá estar muito claro. Imposto, né? Porque o princípio do tributação do país era por dentro. Então você não sabe o que é o PIS, o que é o CONFIS, o imposto residual do ICMS, impostos residuais de ISS. Agora não, vai estar claro quanto é o IVA, né? E o empresário que vai botar o IVA e o consumidor que vai pagar, o empresário vai poder ter o crédito dos produtos que ele comprar pagando imposto. Por exemplo, educação. Uma empresa de educação, por exemplo, uma escola, ela vai ter um IVA de 10,6%, ou seja, bem claro para o consumidor, mas ele agora vai poder ter o crédito do ICMS, que não é mais ICMS, é o IBS, dos produtos, dos insumos que ele compra. Por exemplo, energia, que tem um gasto significativo no setor de educação, no ciclo educacional. Ele vai pagar a conta cara, mas ele vai ter crédito do IBS que é o e do imposto CBS. sobre bens e serviços, né? No caso, o IBS ele é o ICMS mais o ISS. É circulação de bens e serviços. Entendeu? Então, ele vai ter o crédito. Então, ele vai comprar um ar-condicionado de R$1.000, dentro daquele ar-condicionado, 26,5 vai ser de IVA. Então, esse valor de IVA ele vai ter de crédito quando ele for pagar o seu imposto do seu IVA, do seu consumidor. Bom, até para o jornalista aqui, às vezes fica complicado. Não é fácil. Imagina só o cidadão médio, comum, né? Agora, uma outra coisa que eu ouço muitos questionamentos de pessoas comuns quando essa reforma for aprovada agora, essa regulamentação for aprovada, e aí existe um prazo de implantação, e vai haver também um momento, um período em que nós vamos ter os dois sistemas trabalhando juntos, né? E aí isso não vai dar um nó na cabeça a partir de 2026 nós vamos começar a pagar, só que vai ser muito gradual, né? Vai entrar o IVA, mas o IVA de 1%. Ou seja, aí vai aumentando até 2033, e à medida que ele vai aumentando o IVA, vai diminuindo o percentual dos impostos antigos, do PIS, do COFINS, do ISS e do ICMS. Então, até 2033, vai ter esse aumento gradual e essa redução dos impostos antigos. Quando chegar no 2033, vai ser extinto os impostos antigos. Aí nós vamos entrar para valer na nova era da reforma tributária. Agora, muita gente entende que essa reforma simplificou e que isso é bom, independentemente das alíquotas, que ainda vai ser uma briga, essa simplificação é um ponto positivo na reforma. Não tenha dúvida, Douglas. Deixa eu só dar uma ideia assim. Nós temos quantos municípios no país? 5.570. Então, nós temos 5.570 regulamentações de ISS. Distintas, ou seja, nós temos 5.570 códigos tributários municipais. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Então, nós temos 27 legislações sobre ICMS. Né? E aí nós temos o PIS, o COFINS, do governo federal. Não é à toa que se chama de manicômio tributário. Manicômio tributário. Então, só a simplificação já vai diminuir muito o custo do Brasil. Você imagina um escritório de contabilidade que atenderia uma empresa onde ela tem que se preocupar com 5 tributos, agora ela vai ter um. Né? Olha, eu me lembrei agora de uma história que repercutiu muito nesse final de semana, as declarações de um empresário, Rubens Ometo, industrial da Cosan, e que ele se manifestou muito assustado com o governo atualmente, surpreendendo com medidas provisórias, mexendo na tributação. Essa reforma vai trazer segurança jurídica ao ponto de o empresário saber no começo do ano o que vai pagar até o final? Douglas, independente da reforma, não era para a gente ter edições de medidas provisórias de uma hora para outra mudando a regra do jogo. Isso é errado. Isso o governo erra. Essa MP do fim do mundo
onde você acabou com a compensação tributária de quem tem crédito tributário, você não pode fazer isso ao longo do jogo, ou seja, o empresário industrial brasileiro, o internacional, a multinacional, ela faz um planejamento anual, um planejamento orçamentário, um planejamento de investimento, um planejamento de despesa e um planejamento tributário. E dentro desse planejamento tributário, você tem os seus encargos para pagar, mas você sabe que você tem crédito que você vai compensar. Então, quando você compensa, você mantém um caixa. Você prioriza o seu caixa. Então, a partir do momento que de uma hora para outra o governo federal edita uma medida provisória com efeito imediato, onde o INSS que você pagaria, os encargos tributários, encargos sociais que você pagaria no dia 20 do mês subsequente, você não vai poder compensar com crédito seu, isso é o fim. Quebra qualquer empresa, vai aumento de preço, é tanto que, por exemplo, a indústria de petróleo, na hora que teve a medida, na mesma hora, eles iam aumentar o preço do combustível. Quem ia pagar era o consumidor, porque o empresário, se ele não cobrar, ele fecha, né? E ele para de fornecer. Aí, o presidente Ciro Nogueira fez uma medida importantíssima, que foi onde despertou todo o país, inclusive o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, uma ação direta de inconstitucionalidade relacionada a essa MP do fim do mundo. E aí, antes do ministro decidir, o próprio Rodrigo Pacheco devolveu a medida provisória, disse que ela era inconstitucional, a sua visão, que ela prejudicaria o empresariado e a geração de emprego e renda, e aí o governo voltou atrás. O próprio Lula foi pego de surpresa, entendeu? Assim, é uma coisa que você não pode fazer. O Lula foi eleito também pela classe empresarial, pelo setor produtivo. Agora, esse desconhecimento do presidente diante de um momento e de uma medida provisória tão importante, isso leva a uma reflexão. Está faltando o quê, deputado, nesse governo? Eu acho que falta mais presença do presidente Lula no dia a dia da administração pública do governo federal, e aí inclui também a presença mais na articulação do governo, né, próprio com o Congresso Nacional, porque essa medida do fim do mundo, por exemplo, ela poderia ser dialogada, né, poderia ter sido combinada com o Congresso, poderia mexer nela, não você impor e de uma hora para outra acabar, mas você poderia planejar uma compensação menor, enfim. Aí tem os argumentos do governo e o parlamento ia argumentar. Você não pode impor. Então eu acho que falta isso, além de que o governo tem que reduzir gastos. E é difícil cortar gastos, principalmente como tem um governo que está diminuindo a sua aprovação popular. Está aí em todas as pesquisas, não sou eu que estou dizendo, a própria Globo está dizendo, os veículos de comunicação de maneira geral estão mostrando um declínio na aprovação do presidente Lula. E eu sei que é difícil você tendo um cenário de diminuição de popularidade, você ter cortes de despesa, porque isso causa impopularidade. A situação não é fácil, mas ela tem que ser enfrentada. Uma forma de você enfrentar é estar mais presente nas negociações. Agora, o senhor tocou num assunto interessante. O governo está com 1 ano e meio, né? Nós temos 1 ano e meio de nova gestão no Brasil, de novo governo. O presidente enfrenta essa questão da falta de popularidade ou impopularidade. Por outro lado, a economia também tem apresentado uns números que são, no mínimo, questionáveis. E o Congresso chegou a esse ponto de devolver essa medida provisória. Por outro lado, alguns setores produtivos começam a se manifestar de forma mais incisiva diante dessa questão fiscal. O empresário Rubens Ometo chegou ao ponto de chamar de irresponsabilidade fiscal. Todos nós sabemos que o governo é perdulário, gastador, embora a gente saiba também que o governo não tem dinheiro, né? O dinheiro são dos impostos, e para ter mais dinheiro, para bancar um governo perdulário, não se pode pensar em outra coisa a não ser em mais impostos. O Congresso está ciente disso, de que a população hoje não suporta mais a elevação da carga tributária? Não, o Congresso está ciente, inclusive o meu partido já fechou questão que não vota nenhuma matéria relacionada ao aumento de impostos. A partir de agora o partido vai fechar questão para evitar de alguns parlamentares quererem votar fora, mas o partido vai fechar questão, inclusive ter punibilidade para quem
votar a favor de criação de imposto. A situação é difícil porque você tem que mexer nos gastos públicos, né? E o governo tem essa dificuldade, justamente pelo que eu já falei. Mas nós não vamos aceitar, e aí eu falo pelo que a gente sente no Congresso Nacional, no Parlamento, aumento de carga tributária. O que nós vamos fazer, que já foi feito, a gente tem previsão de aprovar a reforma tributária, né? E aí pode ter um setor ou outro que possa ter um pouco de tributos a mais, mas quando você pensa no todo, né, eu acho que todo mundo vai ganhar, todo o setor produtivo do país vai ganhar em relação com a reforma tributária. Uma vez eu conversando com o vice-presidente mundial de uma empresa multinacional do mundo, que é a Embev, ele dizendo que não é o valor do imposto do Brasil que é alto, e é alto, é um dos maiores, mas o mais difícil no Brasil é o manicômio tributário. O gringo, o empresário americano, o industrial americano, o industrial europeu, ele tem medo de vir para o Brasil por conta desse amaranhado de tributos, de como é, como é que é por dentro, por fora, papá, entendeu? E fora também essa mudança, esse número de edições de medida provisória, essa mudança do jogo durante o jogo, mudando de regras durante o jogo. Isso tem causado uma repercussão nacional e internacional, mas, sobretudo, tem causado problema na economia. Essa última semana houve digamos assim, uma retirada de investimentos na Bolsa, na B3 de São Paulo. A gente sabe que teve desde o início do ano, 750 empresas do varejo fecharam as portas, desempregaram 35 mil trabalhadores, e isso é uma situação que a gente não está conseguindo enxergar uma forma de estancar essa sangria. Porque, como o senhor acabou de falar, quando você tem um sistema tributário como nós temos, isso não só impede a vinda de novos investidores, mas afugenta os que já estão aqui. Certeza. Olha, a questão da clareza tributária, né, com a simplificação, que é o que a reforma tributária busca, a unificação de 5 impostos, a publicização e isso ficar mais seguro para o país, né, para o empresariado externo. Essas medidas provisórias sem discussão com o Congresso, isso causa imprevisibilidade para o mundo empresarial. O próprio discurso populista ou para resolver um problema termina, por exemplo, a mudança de uma gestão da Petrobras por questões de que o político quer um investimento num lugar e o outro não quer, por causa da interferência política. Então, isso é que causa problema no país, né? E o excesso de gasto público, né? Porque o excesso de gasto público, você diminui a confiança externa, porque o Brasil perde capacidade de pagar a sua dívida pública e aí o empresariado externo fica com medo. Sem consequência disso, é alta de juros. E os juros diminuem o investimento do país, porque o próprio governo começa a pagar muitos juros para a dívida pública do país e poderia estar isso em investimento. Então é um negócio, economia é isso. Tudo que acontece... É um xadrez, né? Por exemplo... Mexeu uma peça errada aqui. Mexeu uma peça errada. Gasto público exagerado causa juros altos, reduz o investimento. Se você controlar os gastos, dá mais estabilidade. Pode ter uma impopularidade? Pode, mas a médio prazo o país reduz os juros, reduz a Selic, gasta menos com juros, com isso ele sobra dinheiro para investimento. Com isso, quem está lá fora traz mais dinheiro aqui para dentro, porque aqui o país é mais seguro para investir. Então, o que a indústria, o que o empresariado, o que o setor internacional, ele quer segurança. Entendeu? Segurança para botar o dinheiro e depois tirar, segurança para botar para poder trabalhar, né? Enfim, ele quer isso. Vamos falar agora do projeto que foi polêmico, porém necessário, e o Brasil vai ter resultados com isso, que é o projeto que o senhor relatou, que é o projeto, o PL Mover, não lembro o número dele aqui. 914. Esse projeto já foi aprovado, mas também não foi fácil, né, deputado? Não, o projeto Mobilidade Verde, o projeto em si relacionado à indústria automobilística, de onde é que ele vem? Ele vem justamente de uma política pública da nova industrialização do país, né, relacionada a automóveis. Você sabe que o cenário mundial de produção de veículos no mundo mudou.
Totalmente. Por conta da emissão de gases de efeito estufa, veículos sustentáveis, produção de carros elétricos, enfim. Então isso mudou no mundo e o Brasil não tinha uma regulamentação nem uma política pública ainda planejada. Então o Mover ele veio justamente para implantar essa política pública, trazer um cenário mais linkado com o mundo em relação à produção de veículos verdes, produção de veículos híbridos, produção de veículos elétricos e também uma série de regras de produção aqui no país e de importação de veículos com esses critérios. Além de criar vários outros benefícios para a indústria automobilística de modo geral. O que a gente quer com o Mover é criar um cenário positivo para que o Brasil volte a ser um dos maiores produtores de veículos no mundo. A nossa indústria automobilística ela é forte, foi forte. Hoje ela não é como era antes. Nós já fomos o 6º maior país do mundo a produzir veículos no mundo. Eu vi um dado agora recente, eu vi ontem, que a produção de veículos no Brasil hoje representa menos de 10% do que a China produz. A China produz, né? A China produz 30 milhões 30 de milhões e nós 2 milhões e pouco, né? 2 milhões e meio, a gente já chegou a produzir 4. Então, assim, nós estamos muito aquém do que a gente foi. E a nossa indústria, ela emprega muito. Você tem uma ideia, são 1,5 milhões de empregos na indústria automobilística. E quando eu digo indústria automobilística, você também traz setor de serviço, de manutenção, indústria de produção de peças. Então, o Mover veio justamente para isso, para trazer benefícios, regimes tributários diferenciados, tributos diferenciados para veículos híbridos, veículos que trazem mais sustentabilidade, né? Veículos que consomem energia, eletricidade, mas também consomem álcool, por exemplo, que é uma matriz energética limpa. E com isso, a gente trazendo esse cenário positivo, a gente mantém os nossos empregos e traz mais novos empregos, né? Trazendo também tecnologia. Você vê só um detalhe, nós fechamos algumas fábricas de veículos. Você vê a fábrica da Troller, a fábrica da Ford. Da Troller aqui no Ceará, né? Tinha da Ford na Bahia. Enfim, tinham outros para fechar. Com esse Mover, não. Agora, a estratégia das empresas multinacionais mudou e a nossa ideia é que eles tragam linha de produção para o nosso país. Com isso, eles vão se beneficiar do programa Mobilidade Verde. Agora veio à minha mente agora aquela questão da guerra fiscal. A reforma acaba com ela? A reforma entre os estados que acaba. Nós vamos ter ainda um problema, porque assim, não entra imposto de importação, certo? Nem IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. A reforma é PIS, COFINS, ISS e ICMS. E eu acho que CSL, Contribuições sobre o Lucro. Enfim, ela unifica isso, simplifica, acaba com a guerra fiscal muito entre os estados, mas ainda vai ter uma guerra fiscal entre os municípios por conta do IBS, porque o IBS vai ter uma alíquota padrão, mas o município vai ter autonomia para alterar. Mas de todo, já foi muita coisa, entendeu? O desafio da reforma é justamente em relação ao IBS, para a gente buscar uma neutralidade. Por exemplo, é muito simples, para evitar de que, por exemplo, em Brasília eles reduzam o IBS para tipo 5%, 3%, e aqui no Piauí fica um IBS de 6%, 7%, aí termina uma empresa saindo daqui, indo para lá, ou evitando da empresa vir para cá. Deputado, um ponto polêmico nesse projeto foi aquele relacionado à questão das compras internacionais de até $50. Eu queria que o senhor explicasse para a gente aqui por que o Brasil precisava de uma legislação específica sobre isso. Qual é o foco disso? Vamos lá. Primeiro eu vou responder a sua pergunta com o que você já falou hoje aqui. Você disse que fecharam 750 empresas de varejo. 750 empresas. Empresas de varejo no país. O que é isso? É demissão de 4 mil empregos nacionais. 35 mil. 35 mil empregos brasileiros, de pessoas brasileiras, às vezes até gente da nossa família. Então, assim, a pessoa não se dá conta quando ela compra um produto chinês, né, que às vezes tem o mesmo produto numa loja de varejo aqui da cidade de Teresina, do centro de Teresina, ela não se dá conta que isso aqui vai causar um desemprego lá na frente.
né? Além disso, que é um produto que não tem qualidade. E que a gente não está falando de uma comprinha de 50 dólares, está falando de um volume. É porque eu acho que é isso que às vezes o crítico não consegue entender. Eu vou comprar meu produtinho ali de até R$250 e agora vou ser taxado por isso. Mas como é que vem taxar? Bom, isso isoladamente não representaria nada, né? Agora nós estamos falando, e eu acho que o senhor deve ter esse número, de que volume no Brasil? Um volume que dá no ano 13 bilhões, 14 bilhões, ninguém sabe o número certo, porque nem o Ministério da Fazenda tem esse número. A gente tem as estimativas do setor que até porque havia aquela artimanha de algumas empresas. Não, existe. Existe, né? O que acontece? Você compra. Eu vi no setor, eu vi denúncias, a gente estudando esse projeto ao longo de um mês, de sapatos sendo vendidos por um pé. Ou seja, você compra um sapato por 50 dólares um pé e você compra o outro pé do par numa outra compra. Isso é sonegação legalizada. Então você fazer 10 compras de 50 dólares. Compra sacia essa daí. Você fazer 10 compras de 50 dólares. Então assim, você comprar 10 vezes no mesmo dia com o mesmo CPF. Assim, tem diversas compras que incentivam a sonegação. Isso está prejudicando o setor nacional. O que a gente não foi só 30 e pouco, não. Estima-se que nos últimos anos, depois dessa medida, 500 mil pessoas ficaram desempregadas. Você todo dia liga a televisão e vê pedidos de recuperação judicial de grandes lojas de varejo. Aí eu não estou falando só dos grandes players. Se você for para o interior de Piripiri, onde a confecção é forte, a indústria têxtil, não é a indústria têxtil com vários milhares de costureiras, não, que essas também estão sendo desempregadas. É a costureira da sua própria casa, que ela fazia uma camisa, ela fazia uma lingerie, e ela hoje a pessoa vai na China e vai no produto e compra, às vezes um produto que não tem qualidade, às vezes brinquedos que causam acidentes domésticos, né? Porque não tem vigilância, não tem fiscalização do Inmetro, não tem relação de consumo. Então, assim, eu sei que é difícil a gente discutir taxação, né? Mas só que, na verdade, não é criação de imposto. O imposto já existia. O imposto de importação, ele não foi criado para arrecadar. Ele foi criado para a gente dar um equilíbrio na economia nacional perante a economia externa. Entendeu? Ele foi criado justamente para a gente regulamentar essa relação comercial. Você imagina, né? Se o Biden, que é um democrata que não é da extrema-direita, ele taxou o carro chinês em 5 vezes o valor do imposto. Por quê? Porque tem 60 milhões de carros para ir para os Estados Unidos, ele quebra qualquer indústria nacional, vão demitir os americanos. A indústria automobilística da americana veio desde o Harrison Ford, foi quem criou o carro no mundo. Então, assim, você imagina se acabar com essa indústria de uma hora para outra. Então, tem que impor limites, você tem que criar cotas de importação, imposto de importação, para poder regular, para deixar a nossa empresa nacional mais competitiva. O que adianta a gente exportar emprego para a China, onde o emprego lá é escravizado, nós não temos fiscalização do Ministério do Trabalho, nós não se paga encargo social, não tem vigilância nenhuma, ninguém sabe nem o que acontece. À mercê do nosso empresário brasileiro, do nosso pequeno empreendedor que paga encargo social, que recebe o Ministério do Trabalho quase todo mês, que tem o livro do direito do consumidor na porta do seu comércio, porque é obrigado, porque ele tem que respeitar as leis de consumos. Enfim, eu acho que é muito. Não, o que eu busquei foi só justiça social. Eu advogo a mesma tese que o senhor advoga. Estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, né? Mas eu tenho argumentos. E por falar nisso, tem uma outra crítica bem forte que diz assim: não, taxaram os pequenos, mas os grandes vão para Miami, vão para a Europa e tem compra livre nos até $1.000. De até $1.000. Como rebater essa crítica? Isso aí não tem muito uma coisa a ver com a outra, entendeu? Aí tem a questão da viagem, uma viagem programada, enfim. Ninguém viaja todo dia. Ninguém viaja todo dia, isso era uma lei já antiga. Agora, que aí envolve investimento da empresa. Essas compras na Shein, na Shopee, de madrugada, isso virou vício para algumas pessoas. Viu? Não, virou vício. Mas assim, o que eu busquei, a alíquota de previsão era de 60%. No meu relatório, eu consegui um acordo para ser 20%. Então, com isso, nós reduzimos para 1/3 o imposto. Não era o que o setor nacional buscava, eles queriam pelo menos 35%, 40%.
mas eu consegui dialogar com o setor. 60 também era muito, Era né? era muito, entendeu? Porque assim, nós temos produtos que não existem no Brasil. Então o que eu quis com essa alíquota foi tentar também não desestimular essas plataformas internacionais, até porque elas têm um papel importante na economia. Elas fornecem produtos que nós não temos, que nós não produzimos no país. Né? Então, assim, o 20% foi para sinalizar para o setor nacional. Olha, esse 20% é real ou lá na ponta isso muda? Não, é real. É real. Só que tem o ICMS, Sim. que já era previsto. Os 20%, tipo assim, se você hoje compra por R$100 um produto, uma caneca, você compra por R$100, ela a partir da sanção do presidente vai ser 120. Porque quando você comprou ela por 100 já tinha o ICMS. Ela agora vai ser 120. Entendeu? Assim, então, com isso, não é bom, porque ninguém quer ser taxado. Mas se a gente vê o contexto social, justiça tributária, concorrência leal para as nossas empresas, porque aí ele vai pegar essa caneca e vai ver se ela é boa igual a que tem aqui na loja, lá no comércio de Teresina. Entendeu? E às vezes esses 20% vai fazer com que ele possa comprar lá. Né? Então, assim, o que eu quis foi buscar uma justiça tributária, uma justiça social, porque com isso a gente mantém milhares de empregos, e uma concorrência leal. Bom, o projeto passou já no Congresso, está agora esperando só a sanção do presidente? Tá, nós aprovamos na Câmara um amplo acordo envolvendo o governo e oposição. Ela voltou para o Senado, teve alguns ajustes no Senado, retornou o projeto para a minha relatoria, fui relator novamente, e nós aprovamos uma parte do projeto do Senado, fizemos alguns ajustes e finalizamos o relatório e foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados. Hoje esse projeto está na Casa Civil para ser sancionado pelo presidente Lula. Muitas pessoas acreditam que o presidente pode vetar algumas coisas. O senhor também acredita nisso? Não, eu acredito que em relação às importações, em hipótese nenhuma, porque foi bem acordado com a base do governo. Tem setores dentro do governo que defendem muito essa medida, né? Inclusive o setor produtivo do grande ABC, o pessoal de São Paulo, das grandes indústrias e produtoras de confecção, de calçadista da região de São Paulo. E o PT é muito forte lá, a própria força sindical é a favor dessa medida, porque mantém o emprego. Então eu acredito que em relação a isso não vai ter veto. Pode ter um veto muito isolado em relação a algum detalhe do mobilidade verde, da questão da indústria automobilística. Se vetar de forma que comprometa o projeto, esse veto será derrubado? O senhor acredita que hoje o Congresso, o sentimento é esse? De que houve a aprovação de um bom projeto? Não tenha dúvida. Não vou te dizer que a previsão é de derrubar, certo? Mas a previsão é de manter o entendimento do Congresso. Então, se o Congresso discutiu de forma bem ampla, né, com todos os setores envolvidos, que não ficou uma coisa absurda para ninguém, né, que teve um amplo acordo com o governo e com a oposição, então a gente acredita que o entendimento, o acordo prevaleça, e se tiver algum veto, provavelmente o Congresso pode ser que derrube. Mas tudo vai ser discutido, depende de qual veto, mas se for em relação a alguma matéria, conteúdo que possa modificar o sentido do projeto, eu acredito que derruba sim. Deputado, vamos agora sair um pouco do cenário nacional e vamos para o cenário local. Piauí. Piauí também está sob nova gestão. Um governador jovem, empresário como o senhor. Como é que o senhor está vendo o desempenho dele no Palácio de Karnak? Eu acho que o perfil do Rafael é o que eu tinha expectativa de ver a sua gestão. Eu acho que ele tem uma visão de empreendedorismo, de resultado, de metas, mensuração de metas, de produtividade, até porque ele vem do empreendedorismo, ele é um homem que gerou emprego e renda no setor de educação por muito tempo, entende de educação, então assim, eu acho que sinaliza para ser um bom governo, tanto que nós vemos aí priorizar a parte tecnológica linkada com a educação, escola de tempo integral, ensino profissionalizante. Você que ele prioriza a questão da Invest Piauí, que é o setor de desenvolvimento econômico do Estado, ele trouxe essa pasta para ele. Né? Você vê que ele cuida da saúde com implantação de projetos inovadores,
né, que é a questão da telemedicina. Mas, enfim, é uma coisa que não é fácil. Né? O Piauí tinha uma política diferente durante muitos anos. Ele está mudando esse paradigma de como fazer política. Ele vai ter alguns desafios, mais na base política. Né? Mas eu acho que se ele tiver resultados, eu acho que ele consegue, se ele conseguir mostrar para a população resultados, por exemplo, saúde estiver bem, ótimo. A educação estiver realmente inovando, melhorando, criando jovens empreendedores, jovens engenheiros de software, né, que você sabe, tecnologia, TI, exportar essa mão de obra nossa, eu acho que aí a população é quem vai avaliar. Né? Eu sou um homem que, apesar de ser da oposição, eu torço para as coisas darem certo. O que for de assunto que eu entenda que seja importante, ele vai ter o nosso apoio. O governador é do mesmo partido do presidente. Aliás, o governador na campanha era o menino do Lula, né? Se for uma comparação, lógico, não vamos nos aprofundar. Mas assim, en passant, os dois, quem está mostrando mais serviço? Eita, difícil. Mas assim, eu acho que eu acho o seguinte, o governo do Rafael está mais no rumo. Ele controla o governo, a mão de ferro. Tem mais gestão? Tem gestão. Ele controla, ele estuda os assuntos, ele é bem mais próximo da gestão do governo, ele traz para ele assuntos importantes como saúde, educação e segurança, que eu acho que são as pastas Essa visão dele na questão da inteligência artificial, na tecnologia, por aí? Ele criou uma secretaria, ele foi um inovador, criou a Secretaria Digital de Inteligência Artificial, foi o primeiro governo do Brasil que criou, então isso é estratégico, é importante. Vai dar certo ou não vai? Aí, pelo menos a gente já teve o primeiro passo. Eu espero que dê certo, eu espero que mude a gestão do nosso Estado e isso, consequentemente, melhore esses setores mais importantes. Né? Já o presidente Lula, eu acho que ele está patinando, eu sei que tem a dificuldade, por exemplo, o Rafael tem ampla base na Assembleia, o que facilita a vida dele. Lá no presidente Lula, o Congresso é um Congresso conservador, tem algumas bandeiras que ele não adianta nem colocar em pauta, que ele não vota, que não ganha. Eu acho que o presidente Lula, ele só está acertando na educação. Né? Eu acho que na questão do Ministério da Educação, eu acho que ele acertou quando escolheu o ministro Camilo e acertou em relacionando as políticas importantes do país. O restante é muito difícil, né? A questão... os gastos públicos atrapalham a economia como um todo e aí vai ser um governo com muita dificuldade até ao longo do final do governo. Ele vai estar disputando fazer medidas importantes, ao mesmo tempo manter a popularidade dele em alta para poder, isso é normal da política, tentar uma reeleição. Bom, fomos ao Congresso Nacional, analisamos um pouco da política local. Eu sei que o senhor está com um problema de tempo e a gente tem que acelerar. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, até porque o senhor vivenciou e vivencia como empresário, como professor, a nossa capital, a nossa cidade. Nós hoje temos um centro comercial que está, de certa forma, abandonado e está sendo esvaziado por alguns comerciantes por questão de segurança, por questão do transporte público, que a população não tem como se dirigir ao centro, quem vai não sabe se volta. Qual é a sua análise sobre isso? A questão olha, o centro de toda a capital, ele passou por essa mudança. Né? Só que aqui em Teresina, eu acho que a falta de continuidade, ou a descontinuidade de projetos importantes, na época do Dr. Silvio, na época do Firmino, eu acho que essa falta de continuidade, essa mudança brusca de gestão, causou a gente perder o time do centro ter sido revitalizado. Impactou de forma negativa. Você vê que a última vez que ele teve uma revitalização importante foi quando teve o shopping da cidade, Shopping Cidadão, né? O shopping que o Silvio Mendes fez aquela revolução, com aquele shopping em frente ao troca-troca. Ao troca-troca. E ali, a partir daí o tempo parou, a gente não viu, a gente só foi ver o aumento da criminalidade, o abandono do centro, a questão do transporte público foi gravíssimo, e aí todo o setor produtivo está sentindo até hoje. Ele foi minimizado esse impacto por conta desses aplicativos de mobilidade, que diminuíram um pouco, mas é grave. É grave, nós não temos ainda transporte público como nós tivemos no passado. Isso atrapalha o cara ter um emprego,
atrapalha o emprego até de qualquer tipo de segmento. É possível ainda revitalizar o centro ao ponto de atrair o consumidor? Não tenha dúvida. Você pode fazer um mix de revitalização, envolvendo a cultura, né? Como é feito no centro do Maranhão, como é feito no centro do Recife, centro de São Luís, desculpa. Eu acho que você tem que envolver... Do Recife também, né? Do Recife também. Você tem que envolver reestruturação arquitetônica. Essa questão de transformar o centro, voltar a ser habitado, isso é uma saída também? Tem que ser um pouco de tudo, entendeu? Até porque comércio como antes não vai ter, mas ele pode ter alguns tipos de comércio, né? Mas tem que ter a parte cultural histórica para atrair a revitalização, envolver a questão da integração com o esporte. Você vê que ali no centro, acho que foi o Firmino que fez aquele parque ali perto da ferrovia, né? O Parque da Cidadania. Parque da Cidadania, que revitalizou aquela área. Totalmente. Então a gente tem que pegar algumas doses desse tipo de ação para levar para o centro de Teresina. Ampliação do metrô seria também? Ampliação do metrô, reestruturação do troca-troca, um novo modelo. Eu sei que é importante. Aquela margem de rio que pega todo o centro. Nós temos uma beleza natural. É a única capital que é cortada por 2 rios. E às vezes a gente vira as costas. Somos uma Mesopotâmia, né? Nós viramos a costa. Uma vez um arquiteto do Paraná, Jaime Leme, veio aqui em Teresina e ele falou: nós temos duas estruturas naturais que a gente vira as costas para ela, né? Entendeu? Basta olhar o nível de degradação do Poti, do Parnaíba, assim. Aquela margem do Parnaíba na Maranhão, às vezes fica uma coisa que poderia ser revitalizada. Então tem que ser uma estratégia ampla que envolva a reabilitação, envolva a reestruturação, a revitalização, envolva esporte, envolva cultura, envolva lazer, envolva comércio e envolve também a habitação. Perfeito, deputado. Eu vou encerrar porque eu só tenho compromisso, mas por mim a gente ficava aí até mais tarde. O centro poderia ter uma lei de incentivo de isenção de IPTU, por exemplo, entendeu? Eu acho que assim, eu estou dando ideias, mas tem diversas ideias, basta a gente copiar o que está dando certo em outros estados, em outras capitais. Falta um pouco de vontade política também, deputado. Eu vejo muito por aí. Um pouco de vontade política dos nossos gestores, tanto estadual quanto municipal. Tem que se juntar, sentar à mesa e buscar uma saída para o Centro Comercial de Teresina. Queria agradecer a sua vinda aqui no MOV, dizer que a casa está aberta e muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, parabenizo aqui todos os membros do MOV, ao qual eu faço parte, porque eu sou desse movimento empreendedor da geração de emprego e renda livre. Parabenizar o Arthur e parabenizar você pela entrevista e pela liderança aqui no nosso podcast. Obrigado, e os nossos internautas em casa já sabem, né? Agora é hora de você compartilhar. Bota o dedo aí, manda essa entrevista para o mundo, porque tem gente sedenta de informação. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!